Esses são os 3 pilares básicos do autoconhecimento, e se você está em busca de se tornar a sua melhor versão, você precisa conhecer esses pilares e implementá-los no seu dia a dia. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou Natália Vieira, se você ainda não me conhece, eu sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e criei esse canal para te ajudar a curar o seu emocional e também na sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Vamos falar um pouquinho mais sobre o autoconhecimento? O que é o autoconhecimento? Basicamente, o autoconhecimento é o processo da gente se desfazer de muitas máscaras que a gente vai criando enquanto ser humano para justamente cumprir aquelas necessidades que a gente tem de ser amado e ser aceito. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, até com foco em relacionamentos saudáveis, então se você tiver interesse, clique aqui. Enfim, continuando o tema de autoconhecimento, como nós temos a necessidade de ser amados e ser aceitos, muitas vezes a gente vai se colocando em caixinhas que não têm a ver com quem a gente verdadeiramente é. Um exemplo que eu sempre dou, quando a gente é criança e talvez a gente goste de dançar. Aí imagine que um dia você estava lá dançando e alguém da sua família falou: "Nossa, como você dança mal". O que é comum, né? O que a gente costuma fazer nesses casos? Parar de dançar. E é isso que a gente vai fazendo durante toda a vida. Para a gente ser aceito, para a gente pertencer, a gente vai se adequando a padrões do que os outros dizem que é certo e que é errado. Então, o processo de autoconhecimento é justamente identificar quais padrões que eu internalizei, mas que não são meus. Quais comportamentos que eu internalizei, mas que não são verdadeiramente quem eu sou. E justamente ir se fortalecendo internamente para conseguir expressar quem você verdadeiramente é, sem ter toda essa necessidade de aprovação e aprendendo também a lidar com a rejeição, com a crítica, com coisas que os outros vão dizendo e que a gente fica cada vez mais preparado para lidar com isso. Então, o processo de autoconhecimento é um processo lindo, libertador e que te conecta cada vez mais com quem você verdadeiramente é. Então, para você seguir nessa jornada, que ela é contínua, eu trouxe aqui os 3 pilares básicos que você precisa implementar no seu dia a dia para efetivamente ir cada vez mais se conectando com quem você verdadeiramente é. E o primeiro pilar é o da autoobservação. Sim, tem uma frase famosa que é: para você ver a ilha, você precisa sair da ilha. Muitas vezes a gente fica tão dentro do nosso pensamento que são ali os programas repetidos, né? A gente repete a maior parte dos nossos pensamentos dia após dia. Então, para você conhecer que pensamentos são esses, quais as crenças que você internalizou, que você adquiriu, mas que hoje não faz tanto sentido mais, você precisa se separar desses pensamentos, senão você não consegue avaliar o que faz sentido agora e o que não faz mais. E uma prática que vai te ajudar a começar a observar esses pensamentos é justamente a meditação. Muitas vezes a gente acha que a meditação é estar com a mente vazia. Só que não, a meditação também é começar a observar o que passa na minha cabeça. Quais são os pensamentos que eu costumo alimentar aqui? Será que são pensamentos de medo, pensamentos de escassez, pensamentos de vítima? Eu me coloco sempre numa posição de vítima. E aí, conforme você vai percebendo esses pensamentos, você consegue também decidir: faz sentido eu alimentar esse pensamento ou não? Hoje em dia eu acredito em outras coisas. Hoje em dia eu acredito que eu consigo pensar de uma forma diferente e plantar coisas novas. Então, você precisa adquirir essa habilidade de observar os seus pensamentos de fora e decidir se você quer alimentá-los ou não. Se agora você tem outras crenças, se você vê as coisas de uma nova forma e aí você começa a questionar. Então, aquele pensamento lá de escassez, de medo, comece a questionar ele. Qual a probabilidade disso acontecer? Um pensamento que às vezes é comum, né? Medo de perder o emprego. Ok, qual a probabilidade disso acontecer? Pode acontecer, mas será que você não tem nenhuma outra habilidade? Será que você não consegue entregar de nenhuma outra forma o seu serviço para o mundo?
Eu tinha muito essa questão também há um tempo atrás de escassez, de pensar, meu Deus, o que eu vou fazer sem esse emprego? Só que o medo, ele justamente faz a gente atrair aquilo que a gente está com medo. E além disso, a gente precisa começar a questionar esses pensamentos. Faz sentido isso? Será que existe só essa possibilidade, só esse trabalho, só esse emprego, só essa empresa, só essa atividade para fazer? E aí eu comecei a perceber o quanto que cada um de nós tem várias habilidades. Muitas vezes a gente pode trabalhar com algo mais técnico, mas às vezes a gente sabe fazer uma comida bem feita, arrumar uma casa de uma forma correta. Todo trabalho ele é muito bonito e é uma forma da gente servir ao outro. Só que o mais importante é a gente parar de alimentar o medo. Então, poxa, se eu sei cozinhar, se eu sei arrumar uma casa, lavar uma roupa, eu tenho várias formas de servir ao outro. Eu não tenho aquela única atividade para servir ao outro. E aí, com isso, a gente vai percebendo que isso é um padrão de escassez da nossa mente, de achar que só tem uma possibilidade. E aí, quando a gente vai percebendo isso, vai questionando ela, a gente vai conseguindo inserir novos padrões na nossa mente, que não alimentam tanto aquele medo, aquele padrão de escassez. Só que isso só é possível com a autoobservação. Então, comecem a se auto-observar e perceber. Será que eu alimento muito padrões de medo, de escassez, de culpa? E vá escolhendo ter novos pensamentos e novos padrões, conversando ali de forma positiva com você mesmo. E esse é justamente o segundo pilar do autoconhecimento, que é um diálogo interno positivo. Uma vez que a gente começa a se olhar de fora, se observar de fora, a gente consegue também ter um diálogo interno conosco. E aqui é um momento crucial, porque quando a gente começa a se enxergar de fora, muitas vezes a gente vai ver um padrão de quê? Um padrão de vitimismo, um padrão de culpa, um padrão de lamentação. E muitas vezes a gente pode querer ser duro com a gente mesmo, falar: não, sai desse papel de vítima, para de ficar se culpando. Só que isso não adianta. A gente tem que criar um diálogo interno positivo, como se você fosse o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. E eu também acho que é muito preciso quando a gente relaciona esse diálogo interno positivo como se fosse um diálogo com um filho, por exemplo. Por quê? Uma criança, muitas vezes, ela vai querer fazer só coisas prazerosas. Então, só comer doce, só jogar videogame, só fazer coisas que dão ali prazer para ela naquele momento. Só que o que os pais têm que fazer? De forma amorosa e cuidadosa, explicar. Não, é importante você comer também legumes, porque é isso que nutre o seu corpo. É importante também você fazer esportes, fazer atividade física, porque isso também faz bem para o seu corpo. É importante você estudar, porque isso vai fazer falta para você no futuro. Só que quanto mais amoroso esse pai é, melhor funciona aquele diálogo com o filho, concorda? E com a gente é a mesma coisa. Se a gente é rígido, se a gente é duro, a gente só vai entrando ali num ciclo negativo de autopunição, autocobrança e autojulgamento. Então, o que a gente tem que fazer? O caminho contrário, o caminho de ser amoroso, de orientar, de mostrar o caminho certo. Ah, eu identifiquei aqui, olhando de fora os meus pensamentos, que eu tenho um padrão de vitimismo. Eu sempre me coloco no papel de vítima. Só que eu não vou brigar comigo. Eu vou olhar aquilo de fora e vou falar assim: nossa, agora a gente sabe que a vítima não tem poder e que por isso a gente não quer ficar nesse papel. Vamos mudar o papel? O que a gente consegue fazer nessa situação? Como que a gente poderia agir para a gente não aceitar isso mais ou para a gente não se colocar mais nesse papel? E aí sim, com um diálogo interno positivo, você vai tendo novos padrões de pensamentos, novas frequências cerebrais, porque se lembre, a frequência da culpa, da autopunição, da vergonha são as frequências mais baixas que tem. O Dr. David Hawkins, ele fez uma escala de frequências a partir dos sentimentos e das emoções. E as mais baixas são de culpa e de vergonha. Então, quanto mais a gente alimenta esse pensamento de culpa, de julgamento, de autocobrança, mais a gente se coloca em frequências negativas. Então, melhore esse diálogo interno, crie um diálogo interno positivo, não de se julgar, de entender que aquele é um padrão que você alimentou por um tempo sem nem ter consciência, mas agora com mais consciência, com mais informação, você decide
ter um novo padrão de pensamentos, um novo padrão de crenças, crenças que te ajudam e não mais aquelas que te atrapalham. E com isso você sai daquela frequência baixa de culpa, de vitimismo, de vergonha e vai elevando a sua frequência, né? Tendo uma frequência ali de mais amorosidade com você mesmo. Então, lembrando, primeiro pilar, autoobservação, observar os seus pensamentos para sair daqueles padrões negativos. Segundo pilar, ter um diálogo interno positivo para sair daquelas frequências negativas de culpa e vergonha. E o terceiro pilar, que é super importante também, é a presença. Os nossos pensamentos, eles são como um programa. Eles estão aqui no nosso inconsciente há anos e anos e a gente vive repetindo aqueles mesmos pensamentos, que podem ser daqueles padrões que eu mencionei, de culpa, vergonha, vitimismo, indignação, e isso faz com que a gente alimente essas frequências e essas emoções negativas, porque lembra, todo pensamento gera uma emoção no nosso corpo e a gente vai retroalimentando esses pensamentos e essas emoções negativas. O que permite com que a gente quebre esse padrão aos poucos? É justamente a presença, porque a presença é o único lugar em que a gente está com a mente vazia, em que a mente não existe. A mente sempre está no passado, lembrando das coisas que já aconteceram, lembrando daquele nosso padrão de pensamentos, ou no futuro, com medo do que vai acontecer. Agora, se a gente estiver efetivamente presente no que a gente estiver fazendo, a mente silencia. E é aqui que você tem espaço para ouvir intuições, ter novas ideias. É o nosso momento de conexão com o divino. A gente só consegue ouvir se a gente estiver com a mente vazia. Senão, a nossa mente é uma máquina de repetir aqueles mesmos pensamentos que a gente já está acostumados a alimentar. Crie momentos de presença no seu dia. Pode ser observar a natureza. Contemplar o belo é uma excelente forma de meditação. Jung, ele trouxe muito isso, que, por exemplo, contemplar mandalas, que são formas geométricas específicas. Eu tenho até uma aqui, eu vou mostrar para vocês. Isso é uma mandala. Então, são formas geométricas muito certinhas. Então, sempre que a gente contempla o belo, a gente está abrindo esse espaço para a mente ficar vazia, a gente ficar totalmente presente. Então, uma prática que é legal talvez seja colorir mandalas. Teve um tempo que teve até um livro que tinham várias assim para colorir, não me lembro o nome, mas foi algo que ficou muito famoso e é realmente um exercício terapêutico. Observar flores, se tiver aí na sua casa, muitas vezes, aqui eu tenho uma orquídea, eu paro e fico observando como que é o formato dessa flor. Enfim, contemplar o belo é uma forma de você se conectar com o presente, ouvir o canto dos pássaros, alimente a presença, preste atenção ali na temperatura da água. Esse é o exercício mais importante, porque é efetivamente onde a gente consegue ir rompendo aquele padrão com aqueles pensamentos antigos. Então, esses são os 3 pilares básicos que você tem que seguir dia a dia. Implemente na sua rotina e depois vai ficar muito usual para você e vai fazer parte de quem você é. E aí sim você consegue ter uma jornada de autoconhecimento efetiva para toda a sua vida, porque o autoconhecimento não tem fim, é uma jornada constante, em que a cada dia a gente vai se desfazendo daquelas cascas e daquelas camadas que não são quem nós realmente somos, e aí a gente vai ficando cada vez mais próximo de quem a gente verdadeiramente é. Bom, e se você ainda não sabe, eu tenho uma mentoria onde eu explico todo o meu método no início dessa jornada de autoconhecimento, que é onde eu tive justamente essa virada de chave, que é o que eu chamo de despertar, que é quando eu consegui efetivamente me separar dos meus pensamentos e começar a construir novos padrões, muito mais alinhados com quem eu verdadeiramente sou. E se você tem interesse em também seguir nessa jornada, eu vou começar uma nova turma no dia 9 de setembro, vou deixar o link aqui na descrição e vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada. A gente tem um módulo de conexão com a essência, um módulo de autoestima, um terceiro módulo de rotinas de conexão para você conseguir colocar na sua rotina esses passos que vão te permitir viver em uma crescente de autoconhecimento e de busca pela sua melhor versão. Temos também o 4º módulo, que é das leis universais, para você entender como o universo funciona a partir das leis milenares egípcias.
e um módulo bônus de relacionamentos para você cultivar relações cada vez mais saudáveis. Vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada. Beijo e até o próximo vídeo. E me contem aqui nos comentários se você gostou desse tema e se fez sentido para você.